Certo, galera, esse é mais um episódio do Thales pelo Mundo. Eu sou o Thales E eu sou o Felipe. e hoje a gente vai entrevistar o Cedi, né, que também trabalha com a gente lá no Laís, mas também cursou TADS, né, no IFRN também. E a gente vai desenrolando esse papo, né? Primeiro a gente queria agradecer, Cedi, pela sua participação e pedir para você falar um pouco, né, de quem você é, da sua trajetória, e daí a gente vai decorrendo a conversa. À vontade. Massa. Então, obrigado, Thales, obrigado, Felipe. Eu fico muito feliz, né, de participar, na verdade, desse podcast, porque, na verdade, eu sou um grande fã, na verdade, do Cursos, né? Acho que eu passei muito tempo, na verdade, no IFRN, e eu gosto mais desse curso, né, do que eu construí ali, né, a partir dali. Então, bom, meu nome é Cedir, né, meu nome é Cedir, Felipe Cedir, mas as pessoas me chamam mais de Cedir. Sou egresso de TADS, né, entrei em 2009.2, quando não era nem... eu acho que foi o último ano que foi por ingresso através de vestibular. Era uma prova de seleção, né? Não era nem ainda. E hoje eu sou pesquisador do Laís, né? E minha trajetória acadêmica, posso dizer que começou aí no IFRN. Perfeito. Bom. Não, pode prosseguir. Não, tranquilo. Então, eu comecei em 2009, né, no curso de TADS, e me abriu muitas portas lá dentro. Os professores, acho que são maravilhosos ali, eu tenho muito carinho por muitos. E foi através do IFRN que, na verdade, eu entrei para pesquisa, que é onde eu estou até hoje, né? Através de um professor que, na época, era substituto, que hoje é efetivo, que é o Bruno Gomes, né, que viu um potencial muito legal ali de pesquisa no IF e chamou alunos para participar, né, da área de pesquisa. E aí o resto é história e a gente vai conversando aí. Legal. E assim, tipo, como é que surgiu o interesse, né, por TADS, pela área de TI naquela época e, enfim, te manteve até hoje? Então, o curso de TADS, na verdade, já me tinha capturado a vontade de entrar há muito tempo, né? Muito antes, mas eu comecei com a área de TI mesmo quando era criança. Não vou dizer que eu programava aos 10 anos de idade, né? Mas assim, eu mexia muito em computador, fazia coisinha em flash, aquela coisa assim, bem assim, vou clicar aqui nesse botão e ver o que acontece e tal. Então foi assim que eu fui descobrindo programação sem saber o que era programação. Eu comecei com Flash, aí depois eu iniciei o Delphi 4, depois o VB5, na Visual Basic 5. Mas isso aí, assim, só navegando pela internet, aquela coisa assim, anos 2000, uma coisa bem precária, então através de revistas de CD, e a gente vai descobrindo assim, né? Quando é criança a gente vê uma coisa e quer fazer, né? Mas assim, não tinha nenhuma noção formal do que era programação em si, né? Só gostava de ver, se eu digitasse isso aqui, eu clicar naquele botãozinho do play ali, o play verde, se me engano era assim no Visual Basic, e aí eu clicava no botão e acontecia alguma coisa. Então, era algo nesse sentido, assim, era bem empírico, né? E aí depois eu perdi isso, Curiosidade, né? né? Curiosidade. Depois eu acabei perdendo porque naquele tempo não se via como uma prioridade, né? Meus pais, como muita gente na época, não compreendia o que era aquilo, se aquilo ali era legal ou não, mas no final das contas aquilo não contabilizava como nota na escola, né? Valia como feira de ciências. Em feira de ciências eu fazia um show com flash, fazia umas pirotecnia com flash, o pessoal achava o máximo, como se eu tivesse, né, descoberto a lâmpada, mas que era uma coisa bem assim inovadora assim para o tempo, né? Para uma criança fazer. Mas aí só servia para feira de ciências, por isso eu acabei não desenvolvendo tanta habilidade. Somente mesmo quando eu entrei em TADS, muitos e muitos anos depois aí, né? Basicamente 9 anos depois. Mas o interesse por computação acabava aflorando, né? Conversava muito com a galera no MSN e tal, e com gente que Saudoso usava MSN. Linux nos MSN, e conversava com a galera das comunidades de Linux, então eu aprendi muito nessa troca. Isso tanto no MSN como no Mirk também, mas o Mirk na época tava caindo em desuso já, a MSN acabou sendo mais comum. E aí tem gente que eu troco ideia até hoje, lá do início dos anos 2000 até hoje, né? Inclusive uma dessas pessoas é professor do IF, né?
Rodolfo, do Campus Zona Norte. Pelo menos era até então, né? Do Campus Zona Norte. Sim. Aí você terminou em que ano? Eu terminei em eu quero dizer 2013, acho que a colação foi em 2013. A colação foi no início de 2013. Aí nesse meio tempo você já estava envolvido com pesquisa, você já tinha ido pro Laís? Foi uma coisa que foi só depois da formação? Como é que funcionava naquela época, né? Porque hoje a gente tem a questão dos editais, né? O processo seletivo. Como é que você se encaminhou para como você tá hoje? Pois é, tudo começou lá no IFRN mesmo. Como eu falei, tinha um professor que era o Bruno Gomes, que na época dava aula lá como substituto. Ele me apresentou, me introduziu à pesquisa, ele foi meu orientador de iniciação científica e na época a gente usava Java Mobile, né? A ideia era construir uma aplicação Java Mobile que era um tanto limitado assim, mas a gente conseguiu construir um modelo bem legal de aplicação para fazer como se fossem enquetes baseadas num arquivo XML que tinha os dados da enquete, o questionário e tal. Ele lia esse questionário e apresentava as perguntas e tal, e guardava isso e enviava através de uma requisição web. Mas, como era Java Mobile, né, J2ME, tem uma série de limitação de recursos mesmo de programação, então você não podia usar tudo. Então, assim, foi um projeto bem legal, envolvia ensino à distância e isso me fez, né, querer seguir na carreira acadêmica. Ele me ajudou bastante, me auxiliou muito naquele início, né? Uma pessoa que eu gosto muito, ele é professor hoje do IF Campus Canguaretama, e através dele, né, após esse período ele foi meu professor de PO, e através desse período, após esse período, ele falou comigo, eu tô com meu orientador de mestrado aqui, ele tá procurando alguém para trabalhar com Android. E aí, já que você trabalhou com o J2ME, acho que é um Android, um pulo e tal, se quiser conversar com ele. Aí eu, beleza, seria legal e tal. E foi assim que eu conheci o professor Ricardo Valentim, né, que acabou se tornando meu orientador de mestrado, né, e de doutorado também. Então, Valentim, ele já estava na UFRN, ele era professor do IF antes. E aí, por conta disso, ele conhecia alguns professores, então eu construí basicamente meu TCC dentro do Laís, né? Mas com orientação casada com o professor Robinson, que eu gosto demais, que é lá do Diatinf. Não sei se mudou a sigla, né? É a mesma. O Robinson tá lá ainda, tá igual também. Olha aí, coisa boa. O Robinson ele foi meu orientador de graduação, né? Ricardo meu co-orientador, e foi um trabalho muito bonito, na verdade. Foi um projeto que basicamente facilitava a mobilidade urbana para pessoas com deficiência visual ou cegueira, né? Foi o projeto A Guia. Então, esse foi um projeto que o professor Ricardo tinha captado há um tempo atrás e que foi construído numa primeira versão para dispositivos móveis, né, para feature phones da época, né, com J2ME, com Java. E aí ele queria fazer uma atualização desse projeto utilizando Android. Então a gente podia utilizar basicamente todo tipo de tecnologia e pensar numa arquitetura que permitisse que um deficiente visual, uma pessoa cega, pudesse saber quando que o ônibus dela estava chegando na parada de ônibus. Então foi um revamp desse projeto aí, uma reestruturação. E foi muito legal participar. Acho que foi um dos projetos mais legais, assim, do ponto de vista de impacto social. E infelizmente não foi para frente em Natal por questões políticas, mas não foi por falta de tentativa, né? Mas assim, o projeto ele foi executado, foi muito legal e a gente conseguiu publicar não só meu TCC, mas artigos artigos, não lembro. O livro também, então assim, foi algo muito legal. E foi aí que eu comecei essa jornada dentro do Laís, né? Como pesquisador e continuo, né, até hoje. Interessante. No caso, eu estava com uma pergunta em mente agora. Eu e Thales, nós tivemos que desenvolver um projeto no período de 3 semestres chamado Projeto de Desenvolvimento de Software. Então, você teve que desenvolver algo assim quando você cursou? Tive sim. A gente teve os PDS, né? Os famosos PDS. Pelo menos na época eram 3, não sei como é que é hoje, mas era o PDS Web, o PDS distribuído e o PDS corporativo. Ainda é assim. E aí o primeiro foi o PDS Web a gente aprendeu algumas tecnologias web como Play Framework na época com o professor Lucena, e aí a gente construiu o TAD Studio, que era basicamente uma aplicação web para gerenciamento de
na verdade, locação de salas de estúdio. Então foi um projeto bem simples, né? Mas assim, a gente muito competente assim, na área de design na época, então ficou um projeto muito legal. Esse projeto foi com o Daniele Montenegro, com o Alisson Barros, que hoje é servidor do IFRN, eu acho que ele está agora não sei se ele está em Brasília, com Joyce Tassiana e Lucas, acho que o Lucas hoje é professor do IF. Então foi um projeto bem legal, interessantíssimo mesmo, e eu aprendi bastante aí. E em seguida foi o projeto do Distribuído, que foi um mapa criminal. Na época, as tecnologias emergentes de desenvolvimento móvel estavam em xeque, né? Aí tinha algumas células desenvolvendo para o Windows Mobile ainda, querendo ver se dava certo e tal, tava migrando para o Windows Phone. Mas acho que nem tinha Windows Phone naquele tempo. Mas a gente acabou construindo, né, uma aplicação móvel se não me engano, foi em Android e Windows Mobile. E foi um mapa criminal. Basicamente era uma plataforma que a gente dizia onde tinha ocorrido crimes, Natal e tal. A pessoa podia pesquisar, ele postava no Twitter também, usava a page do Twitter. Foi um projeto bem interessante. E por fim, a gente tinha no PDS corporativo, que estágio, que era a plataforma para estágios do IFRN, uma proposta, né? Também que foi muito legal e que particularmente eu gostei demais porque teve a participação assim de uma professora muito legal no projeto, que foi a professora Silvia. Eu não posso deixar de falar do PDS distribuído com a professora Marília, porque ela, assim, naquele tempo que a gente pagou os sistemas distribuídos, assim, foi fantástico. A gente viu muita tecnologia, muita coisa boa. Agora no corporativo a gente teve a participação da professora Silvia, que era de design. Ela trouxe muitas ideias, assim, de vanguarda, assim, na parte de design, que era uma coisa que a gente não tinha, né? A gente não tinha visto até então, porque era um curso muito focado em tecnologia, o que é ótimo, né? Mas essa visão de uma pessoa de design mesmo foi essencial. E Silvia, acho que foi brilhante assim, na formação da gente também. Interessante os projetos que você fez, eu achei muito boas as ideias, né, atrás deles. E eu também achei interessante que foi basicamente 3 projetos diferentes, né? Teve o sistema de estágio, o sistema de alocação de salas, né, primeiro, e e o segundo, que é o mapa criminal. Mapa criminal, Então, basicamente, porque eu e Thales, né, nós fizemos o PDS juntos e foi basicamente o mesmo projeto durante os 3 semestres. Então, foi basicamente essas 3 etapas, foram mais etapas do que 3 projetos. Então, eu não sei se já teve algum convidado assim antes, teve, Thales? Com 3 projetos diferentes? Eu acho que sim, não 3, mas já aproveitando para fazer a pergunta, durante esses 3 PDSs, era tipo a configuração na época de tipo cada um ter um tema diferente, ou você teve equipes diferentes e é por isso mudou o projeto? Porque foi muito consistente, assim. Entendi. Basicamente, assim, as pessoas podiam se agrupar da forma que queriam. A gente manteve basicamente o núcleo ali do grupo. Às vezes um saía, outro entrava e tal, mas assim, a escolha mesmo de fazer coisas diferentes era bem nossa, assim, vamos pensar numa ideia, numa coisa legal pra fazer e tal. E aí deu certo. Entendi. É por causa que, tipo, hoje no curso de TADS, né, pelo menos de 2017 pra cá, a gente tem que escolher um tema, né, e era feito um brainstorm. Essas ideias eram votadas e a partir dessas ideias que venciam, né, na votação, o dono da ideia formava o seu grupo. E durante os 3 PDS, num ciclo de 1 ano e meio, era desenvolvido o mesmo projeto, só que em ciclos, né? Trabalhando no web, depois passando para o distribuído e por fim passando para o corporativo. Entendi. No tempo lá, 2009 para lá, não era bem assim, não. Assim, tinha o brainstorm, mas basicamente cada grupo se formava, apresentava a ideia, tinha o professor que tinha que aprovar, né? Não podia ser qualquer coisa assim, mas aprovado pelo professor da disciplina, que na verdade era colegiado, né? Mas acho que tinha um professor responsável pelo projeto em si, pela disciplina de PDS. E aí, uma vez que ele aprovasse, estava tudo certo.
Hoje em dia é um grupo de professores responsáveis pela matéria. Tinha um grupo, eu lembro que tinha os professores na banca, né? Eles se apresentavam no projeto no final para eles, ou parcialmente, né? Ao longo do semestre, mas eu não lembro se precisava de todos eles para aprovação do título do projeto e temática. Interessante. Acho que quando foi no último, no corporativo foi um pouco mais assim. Eu acho que eles se juntaram mais no corporativo. Houve mais Interessante. ficou mais colegiado no último mesmo. Agora você me fez. Como foi a apresentação do seu PDS? Porque no meu caso de Thales, nós tivemos que apresentar no workshop da Thales. Esse workshop não existia na época. Ele era basicamente uma das salas de aula e era apresentado para a própria turma. Não tinha muita cerimônia assim, não. Então você teve sorte. Você se salvou. Pois Nossa, é. imagina, apresentar para um bocado de gente deve ser, né? Isso. Inclusive, eu já vi algumas apresentações de TCC, ou de TCC, ou de projeto no Habitats. Eu cheguei a assistir alguma, depois que eu saí do IE. Eu não sei se o Felipe chegou a apresentar no auditório. Eu acho que Chegou? no PDS, TCC foi no WTADS mesmo. Mas você apresentou numa sala ou você apresentou lá no auditório? A minha sorte é que tinha pouca gente, foi de tarde. Ainda bem. O meu foi de manhã, só que foi na sala, foi o modo mais tradicional, felizmente. Mas aproveitando, eu queria saber de você, tipo assim, como programador, tipo, para você durante a sua formação de TADS, quais foram as disciplinas assim que fizeram mais impacto, né, na sua carreira, assim, que você sentiu, seja PO, estrutura de dados, enfim, o que você sente que foi um guia principal assim para você como programador? Para mim, a primeira disciplina de algoritmos foi essencial, né? Claro. A disciplina de estrutura de dados também, programação web, assim, tem um conjunto, né? Acho que para mim gira em torno de programação web. Uma outra que eu não sei se existe mais, que é chamada linguagem de definição de dados. Acho que não. Que a gente via XML, XPath. E isso salvou minha pele demais, assim, demais. Eu acho que a gente não chegou a ver XML no curso, não sei detalhes, mas eu não me lembro de ter visto. No estágio sim, mas não no curso. Pois era com o Alexandre, a gente pagava paralelo, a gente pagava PO, né, que é essencial, 100%, junto com linguagem de definição de dados. Basicamente a gente tinha que escrever, eu lembro até hoje, era a prova na sala escrita, a prova escrita, para você escrever um XML gigantesco, assim, não gigantesco, né, mas você escrever XML é muito verboso, né, então assim, era uma prova mais tradicional, assim, que eu gostava demais, assim, me dava muito a pensar, assim, ficava navegando entre os nós, você tinha que montar a estrutura na sua cabeça, assim, desenhar, bem legal. Isso ajudou muito a organizar o pensamento na época. E grafos também foi muito bom. Nossa, acho que basicamente as disciplinas que envolviam mais estruturas de dados, ainda que linguagem de definição de dados não fosse uma linguagem não fosse uma disciplina de estrutura, essencialmente, mas acho que, em essência, ela me ajudou demais. Agora, uma coisa que também me ajudou, assim, não vou dizer nem como programador, né, mas na vida, né, enquanto aluno do IF, foi participar do centro acadêmico. O centro acadêmico foi uma vivência muito especial dentro do IF. Eu não sei se vocês têm isso hoje em dia ainda. O famoso CA. Eu acho que até existe, mas tem outro nome hoje. Acho que deve ser um grupo, né? Tipo, de alunos, né? Que tipo, gerenciava melhorias pro curso, alguma coisa nesse sentido? Isso, exatamente. Existe ainda. É o CADES então, hoje. é o CADES. Pronto. Esse CA, né? O CADES, ele foi essencial, porque através dele a gente conseguiu entender a estrutura institucional mesmo do IE, né, e como usar dessa estrutura para angariar melhorias para os alunos. Houve um tempo que se tinha muito recurso para fazer até aula de campo, então
a gente chegou e ia em encontros de software livre, né? Então foi uma época muito, muito rica, assim, do ponto de vista de vivência, de experiência, né? Então a gente foi para encontros nordestinos de software livre. Teve um na época que foi em Natal mesmo, então, e teve outro que foi em Alagoas, né? Então foram experiências muito, muito legais e que foram proporcionadas pelo IF, né? E com a angariação de recursos pelo CA, né? CA que trouxe isso pro pessoal. Então a gente, né? Acho que na época eu não estava no CA na primeira parte, né? Eu tinha alguns colegas de curso que se tornaram amigos e eles estavam lá e eu fui me aproximando mais e eu participei de uma das gestões. Foi muito bom, tinha evento de esporte, nossa, ia muito, muito além da programação, né? A gente promovia, tinha uma diretoria para que cuidava de áreas específicas, a área de esportes, que era a Thaís, aí tinha relações institucionais, que era eu, então eu conversava muito com a direção do campus, que mais? Tinha Vitor Hugo, tinha não sei se Lobão tava, Lobão que foi aluno também e se tornou professor, né, do IE. Então, assim, tinha uma galera muito legal que provocava, inclusive, a reformulação da grade do curso foi uma demanda da época e que muito, muito depois que a gente saiu que realmente se conseguiu. Né, que era a transição do curso que era seriado para um curso, não sei se não lembro se era em módulos, com a nomenclatura certa, mas basicamente assim, se você não tinha, você tinha que seguir aquele conjunto de cursos, né? Aquele conjunto de disciplinas, semestre a semestre. E aí, se você reprovasse em alguma, você tinha alguma uma dificuldade, assim, se você reprovasse em alguma, dava problema, bagunçava a sua grade todinha. Você não tinha uma flexibilidade, eu acho que hoje se tem um pouco mais. E não tinham disciplinas optativas, então a gente queria trazer um pouco dos elementos da universidade para o IF, que como era uma escola, né, vinha de uma escola técnica, então trazia muito esse currículo, né, seriado, como se fosse uma série de ensino médio mesmo. Então, você tá no primeiro ano, você vai ver essas disciplinas, no caso semestre, mas aí você não tinha disciplinas complementares, né? Você só tinha aquilo ali. Então, você não podia pagar outras disciplinas na frente, você não podia adiantar, você não podia fazer nada disso. Teria que seguir aquela série à risca. Então, essas foram algumas das melhorias aí que, com o tempo, a gente conseguiu. Eu realmente gostaria muito que isso retornasse. Mas eu não sei se tá, né? Mas que tivesse essa força política de novo, assim, esse impacto. Acho que em alguns casos ainda tem essa voz, digamos assim. Mas eu acredito que talvez não tanto quanto antes, né? E acho que na época também, você falou mesmo da questão da grade, né? Foi assim, talvez um dos pontos mais altos, né? Tipo, que o impacto tem até hoje, na verdade, né? Essa questão que você falou de você poder gerenciar a sua grade, né? Que é uma coisa que é permitido hoje. Você não bagunçaria tanto as suas aulas, né? E você tem que ver aula de manhã, ver aula à tarde. Pois é, isso é muito legal. O Citados ganhou bastante aí nos últimos anos. Uhum. Mas aproveitando um ponto, né, já que você está no Japão agora, durante a sua formação de TADES, você chegou a fazer intercâmbio ou essas viagens internacionais vieram com a carreira como pesquisador? Como é que iniciou isso? Muitas das viagens que eu fiz, né, foram lá a trabalho. Então, como pesquisador, algumas vezes né, nós podemos ou temos que viajar para apresentação de trabalhos. Então, começou a partir daí. Né? Comecei com congressos nacionais e à medida que a gente vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo os trabalhos, nós acabamos enviando para congressos internacionais, simpósios, e aí a gente acaba realmente viajando, né, para apresentar. E além disso, né, como faz parte como um projeto de pesquisa e um trabalho de colaboração, né, ele acaba acontecendo com pesquisadores de diferentes instituições de diferentes países. Então, isso eu já pelo menos já tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores da França, de Portugal e dos Estados Unidos também. Então, isso acaba vindo com a carreira, né? Essa minha vinda agora para o Japão, atualmente foi uma visita pessoal mesmo. Eu vim por mim, né? Acho que é a primeira vez que eu viajo de férias, né? Acho que
muito tempo, eu viajei muito a trabalho. Dessa vez consegui um tempinho para viajar de férias e ver um mundo diferente, né? Assim, acho que o mundo ocidental ele é muito do que a gente espera, né? E no Oriente as coisas são um pouco diferentes e é muito legal ter essa vivência. E aqui no mercado de TI, assim, da mesma forma que ele é aquecido no Brasil, né, ele é aquecido aqui também. A gente vê muita coisa, muitas oportunidades para quem quiser vir para o Japão e trabalhar aqui, né? Se você souber japonês, é um diferencial importante, mas ainda que você saiba somente inglês, dá, né? E inglês é essencial, né? Não tem por onde fugir. Você consegue também, né, se estabelecer. Eu e o Thales já estamos fazendo as malas agora. Bora, Thales, pega. Mas sempre é bom você tipo, pegar a experiência de outros lugares, porque tipo, tanto profissionalmente como tipo, pessoalmente você conhece outras culturas e tal. É uma coisa que eu e Thales até conversamos meus de vez em quando sobre ir para outros lugares, e é o que a gente pretende fazer também. Agora, uma pergunta qual é a sua percepção entre o que você aprendeu versus o que você encontrou durante toda a experiência depois, profissional? Olha, tudo que eu aprendi, eu de fato utilizei. Claro que a gente acaba aprendendo um pouco mais, porque a tecnologia ela muda a cada dia, né? Mas os conceitos que eu aprendi enquanto aluno de TADS, eu não tiro nada, né? Não removeria nada aí da minha. Pelo menos eu não removeria nada do curso, assim, se tivesse uma disciplina, nossa, pensa na disciplina que você pode descartar. Não acho nenhuma toda. Eles trouxeram contribuições importantes. Então, foi totalmente compatível minha experiência acadêmica enquanto aluno com a experiência profissional, né? E eu vejo muito isso, que a gente vê a área de TI explodindo muito, né? E aí, eu vejo que muitos conceitos que eu aprendi ali, que eu aprendi bem na base, eu consegui desenvolver muito bem no campo profissional, né, em comparação com pessoas que elas caíram assim, você vê muito mercado explodindo, aí você vê gente caindo um pouco mais de paraquedas no mercado, e às vezes falta uma formação mais interessante, assim, mais aplicada talvez, né? E até mesmo, sinceramente, em comparação com outros cursos que existem, né, que existem no nosso estado, eu acho que a gente está muito na frente, assim. Que é um equilíbrio muito bom entre a ciência básica, né, o fundamento e a aplicação. Então, acho que a gente está muito bem no meio do caminho ali e apto a explorar os dois espectros, né? Tanto profissional, tanto as tecnologias mais recentes, como também a base fundamental, né? Então você não precisa escovar bits sim, como cientista da computação, claro que você pode, mas o curso ITADS traz uma aplicação profissional, assim, uma aplicação mais direta para o mercado de trabalho, que é o que é exigido mesmo. Já entrando nessa questão de mercado, e como você mencionou, né, que você focou principalmente na questão de pesquisa, uma dúvida particular minha, né, mas acredito que para os ouvintes vai servir também. Como é que é o caminho, tipo, para viajar internacionalmente como pesquisador? Qual foram as formas, né, tipo, de você ter colaborações internacionais nesse sentido, assim, qual foi o primeiro passo e como isso foi se evoluindo? Thales, esse é um caminho bem natural, na verdade. Primeiro passo é você se juntar a um grupo de pesquisa, né? Então, inclusive, acho que um grupo de pesquisa não, quanto menor, até eu diria, o grupo de pesquisa é melhor, né? Assim, claro que grupos grandes e consolidados são importantes, são bons, né? Como o Laís, mas eu posso dizer que eu tive sorte de ter entrado no Laís numa época que o Laís não tinha não era tão visível, né? Então pude ver crescendo. Então, quando você entra em algo que está em desenvolvimento, você tem a oportunidade de ver coisas, né, que você não veria quando o grupo já está consolidado. Claro que você tem a oportunidade disso no Laís, mas eu acho que você acompanhar esse crescimento é uma coisa muito legal, né? Então, basicamente, eu diria que você precisaria entrar num grupo de pesquisa, né? Não importa o tamanho dele, mas se você entrar num grupo que está começando, é legal. Porque você vê muita coisa, e eu vi muito, e acho que isso
foi algo que adicionou muito na minha experiência. E com isso você vai construindo as suas redes. Porque construir redes é o mais importante de tudo, na realidade, né? Quando você entra num grupo, é para você construir redes. Essas redes de pesquisa, elas vão crescendo e você vai conhecendo mais pessoas, né? E vai realmente... Na verdade, essa é a vantagem de entrar num grupo grande também, né? Você já tem... Automaticamente você já ganha uma rede, né? Quando você entra num grupo maior. Então, você já está mais conectado com pessoas que já estão conectadas com outras, e aí se torna mais fácil, né? E eu acho que por aí você chega a, enfim, desenvolver trabalhos com outros pesquisadores da sua instituição mesmo, de onde você está, do seu grupo, né? Com mais gente também você tem mais oportunidade para desenvolver diferentes trabalhos, tem essa vantagem, né? É questão de momentos mesmo, mas acho que o caminho é esse. Se juntar a um grupo, desenvolver suas redes e a partir daí você vai construindo trabalhos, esses trabalhos vão ganhando notoriedade e a partir daí você divulga, você publica em outros periódicos, em outras... Né, em outros lugares do mundo afora e vai conhecendo outros pesquisadores. E assim você vai construindo. Eu gostaria de tentar algo novo aqui no podcast. Eu não sei se já foi feito antes, mas eu gostaria que você, por experiência própria, qual seria a linguagem que alguém poderia começar, assim, que quer começar a programar, que esteja assistindo o podcast agora, qual linguagem você recomendaria para começar? Ai, nossa, eu tenho uma preferência muito pessoal, né? Eu gosto muito de Python. E eu devo isso aí a um ex-colega do laboratório, que é o Marcel, que trouxe a linguagem pra gente. Primeiro porque é uma linguagem fácil, né? Você consegue... É uma linguagem, na verdade, de propósito geral. Você consegue fazer muita coisa. Se você quiser fazer aplicações desktop, você faz. Se você quiser fazer aplicações web, você faz. Se você quiser fazer jogos, você faz também. Tem uma bibliotecazinha dele chamada Pygame. Então, dá para você programar para servidores, se você for para a área de DevOps, de infraestrutura, né? Dá para fazer, nossa... É uma linguagem assim, muito, muito facetada, assim. Acho que é um canivete suíço das linguagens de programação, né? Então, eu comecei com Java, né? Era fã do Java, levantava bandeirinha e tudo. Mas no final das contas, Python é uma linguagem excelente para quem tá começando. Então, uma recomendação é que não pare nela, né? Explore outras, que explore JavaScript, que tem muita coisa que você faz com JavaScript, Go, Java mesmo, Rust, né? C#, dependendo do segmento que você vá, mas eu acho que Python é a mais legal de se fazer algo assim, fácil, simples, assim, ela é mais simples. E tem muita coisa, né? Você tem aplicações de machine learning, então quem quiser ir para data science também tá valendo, recomendo muito. Certo. Talvez, tá. Não, eu ia emendar aqui para entender um pouco, né, do seu papel você desempenha, né? Não só hoje os papéis que você já desempenhou durante sua carreira, principalmente para entender como as coisas são organizadas, né? O desenvolvimento, se vocês trabalharam com processos unificados, Scrum, por exemplo, documentação, né? Como é que era a dinâmica assim, de grupos, né? De desenvolvimento, mas principalmente entender o seu papel, né? Como pesquisador. Beleza, meu papel como pesquisador ele foi mudando ao longo do tempo. Assim, tem papel como pesquisador mesmo, que você desenvolve trabalhos, escreve papers, mas do ponto de vista de software, a gente inicialmente não trabalhava exatamente com Scrum, mas nos últimos anos acabamos adotando, e se deve muito a Fernando, que trabalha com a gente lá no Laís, Fernando Lucas. Um cara super competente nessa área de desenvolvimento de projetos, né, de gerenciamento de projetos, junto com o Jailton também. Inclusive foi meu professor no IF de estrutura de dados na época. O Jailton é excelente, ele é servidor no IF, lá na reitoria. Então a gente trabalha com Scrum hoje. E, bom, no princípio a gente não seguia, né, não tinha, na verdade, esse norte. Mas hoje a gente tem com os projetos que foram surgindo, a gente viu a necessidade realmente de evoluir para processos, né, mais específicos, mais organizados e assim, Scrum, o que eu acho interessante é que Scrum é um mundo, né? Mas aí você utiliza os artefatos e processos que cabem no projeto. Então, assim, é legal você adaptar, né? Você construir esses processos de desenvolvimento laboratório foram sendo construídos no decorrer do tempo e foram adaptados e melhorados.
Então, acho que hoje a gente tem bons processos, né, sempre em melhoria. E eu acho que o primeiro projeto, pelo menos que eu participei, que houve uma grande organização do ponto de vista de estrutura, foi o projeto do RN Mais Vacina, que foi em 2020, salvo engano. E foi 2020, final de 2020. É porque eu já estou me perdido no tempo. Acho que foi início de 2020, final de 2020, início de 2021. E foi um projeto assim muito, muito grande, muito ambicioso e que a gente conseguiu executar com sucesso em pouquíssimo tempo, né? Graças à organização dos processos baseados em Scrum. E aí tinha uma equipe muito boa envolvida, né? Eu, Fernando, Beatriz, Davidson, né? E depois chegou mais gente para somar, né? Maiara, Ian e demais aí. Então, assim, inclusive a galera também do próprio IFRN que apoiou o projeto. Então, assim, o papel até... Nossa, eu acabo desviando muito do assunto, né? Mas o papel acaba sendo... Acaba mudando com o tempo, né? Eu comecei como IC e aí a minha responsabilidade era desenvolver um projeto específico. E aí, com o passar do tempo, vieram novos projetos. Eu pude desenvolver, trabalhar neles também. E aí chegou um momento que eu passei a desenvolver, a gerenciar o projeto. O projeto, né? Acho que o primeiro mesmo que eu co-coordenei, né, junto com uma colega também, uma colega e amiga Daniele, um projeto a nível nacional muito legal, que foi o PEMAC, o Programa Nacional da Melhoria da Qualidade da Atenção Básica. E era um projeto muito ambicioso de fazer um survey, né, uma grande pesquisa a nível nacional dos estabelecimentos de saúde da atenção básica. Aí a gente começou a estruturar mais os processos e a desenvolver realmente um produto legal. Então, esses papéis eles vão evoluindo e vão mudando, né? Não necessariamente evoluindo, mas você vai ganhando diferentes papéis dependendo do projeto que você vai entrar. Isso é muito legal porque vai aumentando o seu leque, vai aumentando a sua experiência com o passar do tempo. Mas se deixar, eu falo muito, viu? Não, a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Mas foi interessante você mencionar os projetos, né, e os nomes dos envolvidos. Tem uma galera que eu também tô familiarizado, né? Pessoalmente Ian e esqueci agora, mas Beatriz. Beatriz. E a gente teve contato, né? Acho que eu tive até mais. Felipe passou pro Base Lab, né? Tempo depois. Mas Pois é. eu tive bastante contato com o RN Mais Vacina, com Vacina e Confia, né, do Espírito Santo. São sistemas bem próximos, né, no seu propósito. E é interessante, né, ouvir um pouco desses projetos. E é legal, né, fazer parte, assim, é bacana estar entrevistando você e ao mesmo tempo entender um pouco, né, do que está acontecendo nos bastidores desses temas, né. É muito bom. A gente vê, né, acho que a gente teve pouco contato, né, Thales, dentro do Laís mesmo, porque agora acho que se tornou muito grande, a gente realmente tem projetos muito separados, muito distintos, e eu particularmente acabo participando assim de projetos muito específicos, mas é muito legal ver o crescimento e ver como os projetos têm um impacto muito legal, entender os processos de trabalho, tem muita coisa por trás aí para o Laís realmente, né, acontecer. E muita gente aí trabalhando mesmo, muito pesado. Sim, sim. E pra gente encerrar, acho que a pergunta clássica, né, que a gente faz pros participantes é a sua percepção, né, do que você aprendeu. Você já tinha comentado um pouco sobre isso, mas de tudo aquilo que você viu, né, porque tem essa questão, né, do caminho feliz, vamos dizer assim, que a gente aprende, né, na sala de aula, versus o que você encontrou no mercado, né, como pesquisador, né, e todos os projetos que você desenvolveu. Tipo, o que é mais fictício, vamos dizer assim, e o que é na realidade. Você fazer esse comparativo. Então, beleza, muito do que a gente vê, né, na faculdade, a gente acaba encontrando no mercado, né, mas assim, a gente aprende mesmo fazendo. Então, a sala de aula vai dar uma perspectiva legal, mas não é a experiência completa, né? Nem nunca será, né? Inclusive, tem tecnologias que a gente acaba vendo
ao longo do curso que não fazem tanto sentido assim, a princípio. Se a gente for comparar, né, eu aprendi tecnologia X, mas no mercado não, no mercado ou na academia mesmo, né, dependendo de onde você for, eu não encontrei. Tudo bem, você não aprendeu a tecnologia, beleza, você aprendeu a tecnologia, mas ela não é o fim, né? Ela é só o meio, é uma forma de você aprender determinados conceitos. E se você não viu na tecnologia, que você vê, por mais que você não esteja trabalhando com aquela tecnologia hoje, mas são fundamentos que você absorveu e que servem para uma outra, né? Então, acho que ter essa visão é importante também para a gente não se frustrar, né? Não é de um para um, né? Acho que nem nunca será, especialmente na área da gente, né? E não é um curso como é que é? Nosso curso é um curso aplicado, mas é um curso aplicado num mercado que está em constante mudança. Então pode ser que a gente veja alguma tecnologia que às vezes não esteja tão afinada assim com o mercado, pode acontecer. Talvez para alguns sejam. Esse é o ponto. Por exemplo, o caminho que eu trilhei não foi com tecnologias da Microsoft, por exemplo, mas a gente viu C#. E tem vaga para quem quiser explorar C#. Eu já vi egressos do curso de TADS trabalhando com .NET, com esse tipo de tecnologia em outros lugares e se dando muito bem. Então, assim, realmente depende muito de onde, qual é o caminho que você quer trilhar, né? O curso ele é ótimo. Só que ele não vai te dar, e nem tem como ele te dar te mostrar tudo. Ele vai te mostrar, na verdade ele pode te mostrar de tudo um pouco, né? Então a dica que eu dou para quem tá trilhando o curso, que tá seguindo a carreira, tá fazendo TADS, aproveite cada pedacinho do que você tá vendo, por mais que você ache que aquilo ali não é relevante, na verdade vai ser sim, e siga, né? Siga, vá vendo o que você gosta mais. Às vezes é front-end, às vezes é back-end, né? A gente tinha muita figura do full stack, da pessoa full stack que fazia de tudo, porque enfim, era o comum, mas a gente viu isso mudando com o tempo. Agora a gente tem a figura do back-end, do front-end e ainda mais, né? A figura do DevOps mais recentemente, né? Do SRE, né? Site Reliability Engineer, né? Acho que é algo do gênero, é service, não lembro. Então, assim, existem N caminhos aí, né? Seja como desenvolvedor das mais diferentes frentes aí, móvel, desktop, web, né? Então, são muitos papéis para um curso de 3 anos. Então, a dica que eu dou mesmo é explore o que você tem, aproveite o que você tem, estude muito e se especialize no que você gosta mais. Acho que a dica que eu dou para qualquer um é essa, né? A gente sempre acaba encontrando o que gosta mais ali, se identifica e explora e se dá bem, porque tem mercado para todo mundo e para tudo. E é isso. Perfeito. Mais uma vez, a gente quer agradecer, né, pelo seu tempo, né? Foi ótimo. É legal entrevistar assim, um colega de trabalho, por mais que a gente não conviva tanto assim, né, no dia a dia, no Laís, mas foi bem legal. Eu que agradeço a oportunidade. Normalmente eu fico muito ansioso assim com entrevista, com essas coisas, mas eu fiquei muito feliz assim pela oportunidade de conversar um pouco sobre. E claro, né, fico sempre aberto lá dentro do Laís mesmo, se quiser conversar, puxar um papo, tô no Discord aí, então é só chegar aí e trocar uma ideia. Show.